Olá, alunos, tudo bem? Na última aula, então, nós aprendemos a calcular as frequências e as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Nós fizemos um exercício em relação aos dados de metabolismo de 19 pacientes. O que nós calculamos? Calculamos as frequências para o gênero feminino e masculino, tanto as frequências absoluta quanto a frequência relativa e a porcentagem. Calculamos as médias para todos os casos independente do gênero. Calculamos as médias para o gênero feminino e para o gênero masculino. A mesma coisa com a moda. A outra medida de tendência central que nós calculamos foi a mediana. Fizemos então a mediana para todos os indivíduos, para os indivíduos do gênero feminino e para os indivíduos do gênero masculino. O que eu gostaria que vocês fizessem para antes da aula do dia 24 de março, que é a aula da semana que vem? Eu gostaria que vocês já finalizassem a parte dos cálculos do desvio padrão. Então, para ajudá-los, eu vou postar essa planilha no ambiente virtual, que tem esta abinha chamada desvio padrão. Então, os dados estão aqui e aqui vocês têm essa tabela, essa parte, que ensina a calcular o desvio padrão. Eu gostaria que vocês, ou fazendo no papel, ou fazendo na própria ferramenta do Excel, vocês fizessem por seus próprios meios algo semelhante a isso. Por que não usar a função pronta que calcula já o desvio padrão do Excel? Porque se vocês usarem essa função pronta, vocês não estão sabendo o que é essa função, o que a função faz. Aqui o nosso objetivo é não decorar uma fórmula matemática e não ficar calculando à mão o resto da vida, porque isso não faz sentido, né? Nós temos as ferramentas computacionais para nos ajudar. Mas a gente usar a ferramenta computacional sabendo o que ela faz realmente, o que significa o cálculo do desvio padrão, é sabedoria. Então, basicamente, é isso que eu espero de vocês. Então, como que se calcula o desvio padrão? Aqui eu fiz um exemplo, calculando o desvio padrão para a variável massa, independente do gênero. Vocês vão colocar o xi, então, se vocês olharem o xi, ele é todos os nossos exemplos, né? Então, todos os nossos casos a gente chama de xi. Depois nós temos o x-média, que foi tirado aqui, a média, então, do geral, né? Da nossa amostra. O xi menos o x-média, então, nessa primeira linha, 36,1 menos 46,742, que dá esse resultado. Esse resultado, vocês estão vendo que nessa coluna nós temos números negativos, números positivos, e se a gente faz o somatório disso, vai dar um número aproximadamente a zero. Esse valor aqui, que está 1,13687 e na menos 13, vocês podem achar que não é um valor de zero, que está errado. Mas, na verdade, esse é um valor de zero. O que significa aquele E na menos 13? Significa que esse valor é 0,12 zerinhos, 1,1. Então, isso significa que é praticamente zero. Aquele E na menos 13 significa a quantidade de zeros que eu tenho antes, que adicionar antes da minha vírgula. Quantas casas eu vou mover a minha vírgula, enchendo de zerinhos. Então, esse valor aqui seria algo assim, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Ele mesmo já coloca aqui esse valor de novo de 1,1 na menos 13. Então, se vocês olharem aqui em cima, vocês estão vendo o número que eu digitei. Então, isso significa, quando essa coluna do xi menos do x-média dá um valor de zero, significa que vocês fizeram o desvio padrão correto. Se ele não der um valor próximo de zero, significa que algum cálculo está errado. Por causa desses valores negativo, positivo e desse somatório que dá zero, qual é a estratégia matemática para a gente poder calcular o desvio padrão? O cálculo do desvio padrão, ele é feito, então, elevando esse valor xi menos x-média ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, a gente elimina o sinal negativo.
Então, ao fazer o somatório desta coluna toda, nós obtemos o valor de 1.235,36. Precisamos fazer agora. Nós precisamos dividir o somatório desse valor por n menos 1. Então, nós temos 19 casos e nós vamos precisar dividir esse valor por 18, porque 18 é n menos 1, ou seja, nossos graus de liberdade. Bom, agora que eu diminuí de n menos 1, esse valor aqui é a variância. Que a variância é a mesma coisa que o desvio padrão, só que numa magnitude maior. Por quê? Porque nós estamos com esse valor elevado ao quadrado. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? Tirar a raiz quadrada. Então, quando eu tiro a raiz quadrada da variância, que é o somatório do xi menos x média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, nós temos o valor do desvio padrão. Então, aqui, o valor do desvio padrão é 8,28. Como que nós expressamos, então, a nossa média? A nossa média para a variável massa é 46,74 mais ou menos 8,28 quilogramas. Entenderam como calcular o desvio padrão? Espero que sim. Abraços!